Meu nome é Mariana Artuso e eu sou uma estudante de Engenharia Elétrica na Universidade Federal do Paraná. Eu também sou um membro do grupo PET de Engenharia Elétrica e esse é um vídeo com uma explicação sobre o funcionamento de um motor DC ou motor CC, um motor de corrente contínua. Então, o motor elétrico ele está presente no nosso dia a dia. Aqui a gente tem alguns exemplos, né? O motor elétrico está no liquidificador, na furadeira e no carro elétrico. Então, eles podem parecer meio diferentes, mas na verdade o princípio de funcionamento de todos eles é muito similar. Antes de explicar o motor elétrico em si, é importante entender alguns conceitos que são muito relevantes para o eletromagnetismo. O primeiro conceito é o de corrente elétrica. Uma corrente elétrica simplesmente é um movimento de cargas elétricas. Então, geralmente, é um movimento de elétrons por um fio condutor. Existem duas formas de corrente, né? A corrente contínua e a corrente alternada. A corrente contínua, como o próprio nome diz, tem um valor contínuo. Então, a gente pode ver ali no gráfico que na corrente contínua a gente sempre vai ter uma tensão com o valor A. É uma corrente com o valor A, né? No caso. Então, essa corrente contínua ela é utilizada nos equipamentos domésticos. Então, por exemplo, um carregador de celular geralmente tem 5 volts e a corrente ela é contínua. Já a corrente alternada, ela geralmente é utilizada na transmissão de energia. Então, a Copel ela utiliza a corrente alternada e ela tem uma forma senoidal. Outro conceito muito importante é o de campo magnético. Então, o campo magnético ele pode surgir devido a alguns fatores, né? A primeira forma de se obter um campo magnético é com ímãs permanentes. Então, esses mesmos que a gente pode usar em casa, que a gente usa para colocar em quadro e tudo mais, são ímãs que são permanentes. Então, a gente tem um exemplo aqui, um ímã. E o que é o campo magnético? Eles seriam essas linhas que vão do polo norte de um ímã até o polo sul. Então, quanto mais próximo do ímã, mais concentradas vão ser essas linhas, né? Então, quanto mais você se afasta de um ímã, mais fraco vai ser o campo magnético. E o campo magnético, ele sempre se fecha. Então, vocês podem ver que todas as linhas elas começam no norte e se fecham no sul, mesmo as que estão fora da imagem, né? Então, outra forma de se obter um campo magnético é através da corrente elétrica. Então, quem comprovou isso foi o Ørsted. A gente pode ver aqui no GIF que a gente tem uma corrente passando por um fio condutor e quando a bússola é aproximada desse fio, ela muda de direção, justamente porque uma corrente contínua ela vai gerar um campo magnético. Aqui a gente tem uma forma melhor de visualização. A gente tem um fio condutor sendo percorrido por uma corrente I. E a gente pode ver que a direção do fluxo magnético, quer dizer, que o campo magnético seriam esses círculos em volta do fio. Para a gente descobrir qual é a direção desse campo, a gente usa a regra da mão direita, que está exemplificada nessa imagem. Então a gente coloca a mão direita com o polegar na direção da corrente e a direção dos dedos vão ser o sentido do campo, né, do fluxo magnético. Então, nesse caso, ele está indo no sentido anti-horário. Um conceito fundamental também é o de força eletromagnética. Então, uma força eletromagnética ela aparece quando você tem uma corrente e um campo magnético permanente. Então, ali a gente tem uma corrente que é um fio condutor percorrido por uma corrente em laranja. A gente tem um campo magnético permanente em azul, a gente pode ver as linhas de campo indo de um polo para o outro. E a gente também tem a força. Essa força ela vai surgir numa direção perpendicular ao fio, ou seja, com um ângulo de 90 graus. Para a gente saber essa direção, a gente também usa a regra da mão direita, porém, o que a gente faz é colocar o indicador na direção do campo magnético, o dedo médio do meio na direção da velocidade da carga, ou seja, na direção da própria corrente, e o polegar ele vai indicar a direção dessa força magnética. A indução eletromagnética também é alguma coisa que acontece, né? Então, por isso mesmo que a gente chama de eletromagnetismo, porque a elétrica e o magnetismo, eles estão totalmente envolvidos, né? Então,
A indução eletromagnética ela ocorre quando existe uma variação de fluxo magnético. Isso produz uma corrente elétrica. A gente pode ver então aqui na imagem que quando a gente aproxima o ímã desse fio que está enrolando um metal, a gente vê que ocorre uma variação na tensão. Ou seja, essa aproximação do ímã do fio faz com que surja uma corrente elétrica. Agora que já vimos alguns conceitos básicos de eletromagnetismo, nós podemos ver como é o funcionamento em si de um motor a indução ou um motor CC. Então aqui a gente vai ver as partes que compõem esse motor. Então, primeiramente, a gente tem os ímãs, o polo norte e o polo sul. Eles vão gerar um campo magnético constante. Além disso, a gente tem essas bobinas, esse fio de cobre enrolado, que é a armadura, é a parte girante. Além disso, a gente também tem o comutador que está ligado a uma bateria, uma fonte. E isso vai gerar a corrente elétrica que vai percorrer a bobina, o fio de cobre enrolado. Então, o que acontece é que essa corrente elétrica, junto com o campo magnético, vai gerar uma força na perpendicular, que nem a gente viu nos slides. Então, essa força ela vai fazer com que a armadura, a parte que gira, ela se mova. Então, a parte da direita vai ser empurrada para cima e a parte da esquerda vai ser empurrada para baixo. E o comutador ele fica invertendo o sinal da corrente elétrica para que o motor, a armadura, ela continue girando. Porém, existe uma hora que o torque, ou seja, essa força que faz a armadura girar, ele se cancela com a força que está aplicada para cima e a força que está sendo aplicada para baixo. Então, quando a armadura está girando, ela fica com um tranco. E a gente não quer que isso aconteça, porque o motor ele precisa de um movimento constante. Então, o que a gente faz é adicionar mais uma bobina, porque quando a gente coloca outra bobina, esse torque ele não vai ficar zerado quando uma delas fica em 90, para cima, digamos. As forças elas não se cancelam mais, porque a gente tem mais uma força atuante na direita e na esquerda, quando a outra bobina está com uma força para cima e para baixo. Então, a gente pode adicionar várias dessas bobinas para que esse movimento seja ainda mais constante, sem truncamentos. Agora a gente pode ver o motor funcionando na prática. Aqui, a gente tem um motor que a gente fez numa aula de laboratório para o curso de Engenharia Elétrica. Então, a gente pode ver aqui na prática todas as partes que a gente viu na apresentação e no vídeo. Então, primeiramente, nós temos esses fios enrolados, que são a bobina ou a armadura que vai girar, ela que vai gerar o movimento. Nós também temos os ímãs, que vão girar o campo magnético permanente. Então, esses ímãs são bem grandes. E além disso, a gente tem esse comutador, que a gente vai ligar na fonte CC. Então, aqui a gente tem um multímetro, que é utilizado para medir a tensão que está sendo fornecida pela fonte CC. Essa fonte CC ela é grande porque ela é variável até 30 volts, mas se vocês fizerem um motor pequeno em casa, dá até para usar uma bateria de lanterna de 9 volts. Então, primeiramente, o que a gente vai fazer é medir a tensão que está sendo gerada por essa fonte. A gente pega o lado negativo com o lado negativo do multímetro, o positivo com o positivo, e a gente pode medir aqui 24 volts que está sendo gerada por essa fonte. Então, a gente pode pôr aqui o multímetro em até 200 volts para medir até as centenas. Então, aqui 24 volts. Depois disso, a gente pode pegar e conectar a fonte no motor em si. Então, o lado negativo num dos lados do comutador, o lado positivo no outro lado. E a gente precisa dar um pequeno impulso para começar a girar. E o motor entra em movimento. Então, é para isso mesmo que a gente quer um motor, A gente quer que o motor ele gere um movimento a partir de uma fonte elétrica. Então, até mesmo carros elétricos utilizam baterias que geram uma corrente elétrica para a movimentação do motor em si, certo? Então, esse daqui é um motor que pode ser utilizado em furadeiras, liquidificadores e tudo mais, O princípio de funcionamento, então, é sempre o mesmo.
Agora eu vou deixar aqui como indicação um vídeo do Manual do Mundo que eu achei bem legal. Ele ensina a fazer um pequeno motorzinho em casa mesmo, e eu vou passar aqui os materiais que ele usa para fazer esse motor. Para saber como fazer ele em si, vocês podem assistir o vídeo dele. Vocês vão precisar de uma bateria, que pode ser de lanterna mesmo, ímãs, que ele tirou no caso de um HD de um computador ou de um alto-falante, mas também não é tão caro para comprar e é fácil de achar. Também vamos precisar de alfinetes para fazer o contato entre a bateria e a bobina, um elástico para manter tudo junto, a bexiga também vai ajudar a manter tudo junto, e além disso vamos precisar de um fio esmaltado, que pode ser tirado de transformador ou de um motor de liquidificador, por exemplo. Por fim, vão ter alguns exercícios para vocês responderem. Obrigado pela atenção, espero que tenham aprendido alguma coisa. E se tiverem alguma dúvida, podem deixar algum comentário ou entrar em contato com o grupo PET de Engenharia Elétrica. Muito obrigada!